Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto e um jeito de divulgar livros, fazer recomendação de livros, que ultimamente eu tenho reparado que cresceu bastante e era algo que eu nunca tinha visto anos atrás e que eu acho que é até um pouquinho perigoso de se fazer, que é aquela recomendação de livros que tu nem precisa pensar quando tá lendo ele. Queria conversar aqui sobre o porquê que eu acho isso errado e até perigoso e minhas opiniões sobre o assunto e de onde que eu acho que isso surgiu. Eu não quero usar esse vídeo pra atacar ninguém. Talvez já tenha recomendado um livro que outro fazendo isso, tipo, nem precisa pensar pra tu ler sobre ele. Eu percebi que isso é errado, então, por favor, se eu fiz isso, não peguem vídeos antigos meus pra ficar me julgando. E também não ataquem quem faz esse tipo de vídeo, porque, de verdade, eu acho que muitas pessoas, a maioria delas até, não faz pensando como isso é errado. Além de que tudo que eu vou falar aqui são perspectivas pessoais e opiniões minhas, então eu não sou dona da razão, mas como alguém que consome e produz para o nicho literário, eu acho que minhas opiniões são válidas. E eu não tenho visto tantas pessoas falando sobre isso. Pra ser bem sincera, eu não sou muito fã de dar opinião em algo que já tem várias opiniões sobre e que eu não tenha nada novo a acrescentar, mas eu acho que nesse tópico eu tenho. E eu não sei se vocês têm notado como esse tipo de recomendação literária aumentou, se apareceu pra vocês ou não, mas pra mim apareceu e é algo que me deixa meio assim, sabe? Inclusive, já quero pedir desculpas antecipadas caso eu fique passando muita mão no cabelo. Eu voltei de salão agora há pouco, depois de ter cortado, deletado franja, então tô me adaptando um pouco ainda, sabe, com ele. E tá muito bom de passar a mão nele, porque ele tá bem sedoso. Sabe quando tu passa e não tem nenhum nó? Meu cabelo tá assim agora. É só usar os produtos bons, salão de beleza, produtos caríssimos, que o cabelo já tem uma outra vida, né? Eu acho importante a gente começar a falar sobre de onde que eu acho que começou a surgir e de onde vem isso. E eu espero que faça sentido pra ti isso, porque pra mim faz, e é algo que eu venho pensando bastante até. Eu não sei se vocês notaram um crescimento de jovens conservadores ultimamente. E quando eu digo jovens conservadores, eu digo adolescentes, digo pessoas de 20 e poucos anos que regulam de idade comigo, mas eu tenho reparado que muitas pessoas têm tido opiniões conservadoras depois de um passado recente de bastante liberalismo e, tipo, coisas mais liberais, opiniões mais liberais. Isso tem me assustado um pouco, não vou mentir que não. Eu não acho que tenha nada de errado em tu ser uma pessoa conservadora, contanto que tu não use do conservadorismo pra embasar opiniões preconceituosas tuas e que vão contra direitos humanos e jeito de vida de grupos minoritários. Tipo, tu usar do teu conservadorismo, muitas vezes da ela pra justificar o porquê que ser homossexual é errado. Isso eu acho que já é errado. Mas, no geral, tu é uma pessoa mais conservadora e tu tem uma vida, tipo, com princípios conservadores, sem ficar enchendo o saco de ninguém, tá tudo certo, a vida é tua, faz o que tu quiser. Mas eu tenho notado que teve bastante esse aumento, pelo menos aqui no Brasil. E vou focar muito no Brasil, porque essa questão de livros que tu não precisa pensar, eu vejo mais aqui, mas pode ter outros países. Mas essa onda de conservadorismo eu vejo acontecendo bastante entre jovens. Inclusive, eu gosto mais pessoas de geração Damares. E as redes sociais têm um papel muito importante nisso. Até porque a minha geração, por exemplo, né, eu nasci em 2002, são pessoas que elas, quando conheceram o mundo, já existia internet, já existia computador, já existia celular. Então, nós, assim, na minha geração, né, pessoas que estão vindo depois, já nascemos, já fomos criados com acesso às redes sociais e com elas tendo um papel muito importante na nossa vida. E apesar de pessoas que não têm redes sociais, tipo, na minha idade, pra menos, e nem tenham vontade, a maioria tem. A maioria é influenciada. E eu me encaixo nisso, né? Não vou mentir que não. Só que o problema pra mim é que muitas pessoas com opiniões preconceituosas e, enfim, tipo, totalmente erradas, elas perceberam isso e começaram a usar as redes sociais para se promoverem com discursos bestas e que nem fazem muito sentido. Então eu percebi que nos últimos tempos teve muito essa questão de, tipo, as pessoas usarem as redes sociais para acabar influenciando pessoas mais novas ou até mesmo a faixa etária delas. Às vezes com um discurso absurdo que vai fazer com que viralize na internet, porque mesmo que tu seja contra, tu acaba compartilhando para xingar a pessoa ou comentando no engajamento, compartilhando
até mesmo com os amigos, tipo, tá no grupo do Aço, falando, meu Deus, que absurdo isso. E isso faz as pessoas crescerem. E a gente não pode negar que muitas delas têm uma linguagem apelativa, tem uma boa estratégia de marketing que chama a atenção. E o que aconteceu foi que muitas pessoas, elas começaram a promover esse tipo de pensamento. E isso foi uma coisa até que a gente estava conversando aqui em casa, tempo atrás. Eu falei que, por exemplo, pra mim não aparecia muito vídeos de pessoas falando, ser homossexual é errado, ser da comunidade é uma coisa errada. Mas tinha muito um discurso de ideologia de gênero, tipo, tu tem que ter ideologia masculina e tu não pode deixar o homem lavar louça porque isso é o papel da mulher. E se o homem lavar louça, ele vai ficar com a energia feminina e isso vai desequilibrar o relacionamento. Tipo, esses discursos assim, que tu olha uma vez pensando, nossa, é coisa idiota. Mas quando tem uma pessoa ali, tipo, um adolescente, um jovem, formando teu caráter e sendo bombardeado com aquilo, porque às vezes tu vai olhar pelo absurdo e depois o algoritmo vai estragar muito mais esses vídeos, tu acaba sendo influenciado, tu acaba formando uma opinião concordando com aquela. E a gente vê agora um discurso de ódio muito grande contra, sei lá, pronome neutro, ou coisa assim sobre identidade de gênero, ideologia de gênero de pessoas mais jovens. E eu fico pensando, meu Deus, as pessoas parecem que nunca compartilharam um post quebrando tabu. Ou, meu Deus, que falta que o quebrando tabu faz hoje em dia, sabe, pra a juventude. Porque, pelo menos quando eu era adolescente, ou seja, na minha época, se vinha uma pessoa falar que é obrigação da mulher lavar a louça, vinha, sei lá, 50 adolescentes comentários xingando e falando da onde que tu tirou isso não tá escrito em lugar nenhum. E eu sinto que hoje em dia os adolescentes estão mais anestesiados. Mas o que isso impacta a literatura? Esse pensamento impacta em todos os setores, sabe? Até porque muitas vezes os livros que são divulgados como tu nem precisa pensar muito, são livros de romance levinhos, sabe? E não tem nada de errado tu ler livros de romance levinhos. Tipo, eu também adoro ler. É muito bom ler esse tipo de livro. Mas a gente também tem que perceber que muitas vezes esses livros, eles não abordam questões políticas. A gente nunca vai ver um livro, tipo, O Ódio que Você Semeia, que é voltado para um público jovem, mas tem questões raciais ali, sendo divulgados como livros que tu não precisa pensar sobre. Apesar de ser uma leitura super boa, super válida e que flui bem. Porque esses tipos de livros te fazem refletir e repensar coisas que talvez seja algo do teu convívio, talvez seja coisas que tu já pensou, já falou, mas eles te fazem colocar a mão na consciência e pensar, meu Deus, isso é errado. A gente sabe que esses coaches de energia feminina, energia masculina, coaches assim, red pill, ou nessa base, não querem as pessoas pensando, querem as pessoas só seguindo e idolatrando eles. Inclusive, gente, esse machucado aqui no braço, eu não sei o que é, tá? Eu me bati em algum lugar e não sei o que é, mas não sei ignorar. Eu tô até tentando botar o cabelo por cima, mas em alguns momentos vai sair, e é isso aí. Então, nesses vídeos de livros que tu não precisa pensar sobre, sempre são livros que falam de um relacionamento entre homem e mulher, ou entre brancos, e não tem nada de errado em, tipo, escrever livros assim. Mas a gente tem que entender que a literatura não é só isso, ela é muito mais ampla e ela te faz questionar coisas. Tipo, muitas coisas assim que eu parei de pensar e que eu tenho de aprendizado foram dos livros que eu li. Não foram necessariamente com conversas com pessoas de opiniões parecidas ou diferentes das minhas, sabe? E também convenhamos que é impossível um livro não te fazer pensar, porque a gente tá o tempo todo pensando. Agora eu tô falando, eu tô pensando no que eu falo. Eu particularmente consideraria a maioria desses livros mais como livros pra tu sair de uma ressaca literária, porque a gente precisa de umas leituras mais leves nesses momentos. Mas eu acho até perigoso ficar constantemente e só recomendando livros que tu não precisa pensar pra ler ele, porque a gente sabe o que exatamente tu não vai pensar enquanto tá lendo ele, o que esse livro não vai te fazer questionar. Ai, a Clara tá me ligando, que ódio. E se a gente só tem esse tipo de recomendação de livro, e se a gente só lê esse tipo de livro, a gente vai criar o nosso senso literário e até nossas opiniões só com base no que é dito ali, sendo que muitas vezes, pra ser bem sincera, são livros iguais, com personagens de aparência e nome diferente, mas são meio que a mesma sinopse, mesmo tudo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar pra refletir também sobre as indicações literárias que a gente tá recebendo. Porque anos atrás só você tinha reclamação de que o BookTok, que é o nicho de livros do TikTok, né? Você recomenda os mesmos livros, só que essa história ainda continua, só que o BookTok não tá recomendando só os mesmos livros,
mas os livros que têm as mesmas coisas em comum e que muitas vezes não te fazer refletir sobre nada. E como eu falei, tá tudo bem tu ler livros assim em alguns momentos, só que é importante também de ler livros que nos façam questionar, nos façam pensar, porque literatura é uma arte e eu não vejo ninguém reclamando, ou pelo menos pessoas reclamam muito menos de filmes que façam as pessoas pensar, filmes que façam a pessoa refletir. Eu, por exemplo, nunca vi indicações de filmes ou de séries que não vão te fazer pensar. Tu pode assistir sem pensar em nada, sendo que na literatura tá lotada de recomendações assim, e a literatura também tem um papel de formação de opinião dos leitores. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!